Mas vamos para a palavra de Deus. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 39. Você pode abrir a sua Bíblia comigo. Mesmo você que está em casa, o texto vai aparecer aí na tela. Mas eu sou um pouco mais conservador, eu ainda sou daqueles que prefiro o papel, né? Gênesis capítulo 39, nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 9. E depois nós vamos para o capítulo 50 e nós vamos ler o versículo 19 e o versículo 20. E tenho certeza absoluta que o Espírito Santo do Senhor vai falar ao nosso coração. Como foi falado no início, na abertura deste culto, entenda que é tempo de nós estarmos reverentes à palavra de Deus, né? Eu sei que você está aí, talvez com o seu smartphone acompanhando, e fica aí o WhatsApp às vezes chamando, ignora um pouquinho o WhatsApp, né? Para você poder ficar realmente atento, conectado e não perder a oportunidade de você receber da palavra de Deus nesta noite. Gênesis 39, do versículo 6 ao versículo 9, a palavra do Senhor nos diz: Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada a não ser com o pão que comia. José tinha belo porte e boa aparência. E assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: Venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: Escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui, tudo o que tem ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus, o Senhor? E aí nós vamos agora lá para o capítulo 50 do mesmo livro de Gênesis, versículo 19 e versículo 20. Mas José respondeu: Não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Vamos orar mais uma vez. Senhor, fala com a gente. Nós precisamos ouvir a Tua voz de uma maneira extraordinária. Muitos corações nessa noite estão aflitos, angustiados. Muitos estão precisando de cura nas emoções e também cura no espiritual. E que a Tua palavra venha como bálsamo sendo derramada sobre nós. E que nós possamos realmente acolhê-la em nosso coração. E que ela floresça, frutifique para a glória do Senhor. Nós pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, por intermédio da Tua palavra. Deus, que o meditar do meu coração realmente seja feita segundo a Tua vontade, que a palavra do Senhor venha como uma ferramenta poderosa ao meu coração, assim como o coração dos meus irmãos nessa noite. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Um fazendeiro que lutava com muitas dificuldades possuía alguns cavalos para ajudar nos trabalhos da pequena fazenda que ele possuía. Um dia o seu capataz chegou com a notícia de que um dos seus cavalos havia caído num velho poço desativado. O fazendeiro rapidamente foi ao local do acidente e ele, quando chegou lá, ele avaliou toda aquela situação, certificando-se de que o velho animal não se machucaria. E diante daquela avaliação, quando ele viu todas aquelas dificuldades e o alto custo para retirar, para resgatar o cavalo do poço, do fundo do poço, ele chegou à conclusão que a missão de resgate de fato não valeria a pena. Então ele tomou uma difícil decisão, chamou o capataz e disse: Deixa o cavalo aí. Deixa que este lugar, que esse velho poço sirva de sepultura, de túmulo para ele. Ele já está velho mesmo, o poço está desativado, que ele sirva de cova para o valente animal.
E aí o fazendeiro falou: olha, chama alguns homens e que vocês comecem a jogar terra no poço, até que o poço seja coberto por terra, ele esteja completo de terra, e a gente sepulta o cavalo aí mesmo. O capataz, obedecendo a ordem do fazendeiro, do seu patrão, ajuntou alguns homens que foram até o poço e começaram a lançar terra dentro daquele buraco. Aquele buraco até então desativado, o cavalo então começa a receber a terra sobre o seu dorso. Mas enquanto os homens lançavam terra dentro daquele poço sobre o cavalo sacudia. E enquanto a terra caía no seu lombo, ela ia sendo jogada para o chão do poço, e o cavalo pisava. E então os homens começaram a perceber que aquele velho cavalo, aquele animal tinha descoberto, ou pelo menos tinha planejado, se assim eu posso falar, uma estratégia para sair do poço. Porque conforme a terra ia caindo e o cavalo ia pisando, a terra ia subindo e ia elevando o cavalo para que ele saísse para fora do poço. Os homens então, ao perceberem aquilo, continuaram de forma firme, de forma corajosa a lançar terra dentro do poço, até que então a terra alcançou um lugar pelo qual o cavalo conseguiu sair do poço. Meus irmãos, na vida nós nos deparamos com muitos momentos assim, onde nós somos lançados dentro de covas, dentro de poços desativados, em lugares de servidão, de humilhação, em cadeias emocionais, espirituais, que tentam de alguma forma suprimir o nosso anseio pela vida. Tentam de alguma forma, vagarosamente, vão tentando suprimir os nossos sonhos, os nossos projetos, e tudo isso vai sendo envolto em uma terra sepulcral, que tenta interromper os propósitos que Deus tem para a nossa vida e para a nossa história. E a pergunta é: o que você tem feito em momentos assim? O que você tem feito quando você percebe, quando você observa e você se depara dentro de uma situação onde você pode estar em um poço, onde você pode estar em uma prisão, onde você está numa situação de abandono, de desespero, desiludido, abandonado, desesperado? O que você tem feito? E às vezes se entregar pode parecer para muitos de nós o caminho mais atrativo. Às vezes a gente senta à margem da vida e a gente espera simplesmente todos os sonhos e projetos chegarem ao fim. Mas é interessante que a confiança que nos leva à honra, por mais difícil que seja, sempre será o caminho de vida e de sobrevivência. E foi isso que José, no texto que nós lemos nessa noite, foi justamente isso que José fez. A sua confiança no Senhor o levou a honrá-lo, a honrar ao Senhor, independente do que estava acontecendo, independente de qual a situação que José estava envolvido, José honrou ao Senhor. E é interessante, nós pensamos alguns textos para lermos essa noite, para usarmos como base, mas a exposição vai ser sobre a vida de José. E é uma história um tanto quanto longa quando a gente vai para o livro de Gênesis. Mas quando a gente examina a história de José, nós vamos ver que de alguém amado pelo pai, ele passa a ser alguém que é alvo da conspiração dos irmãos. Da casa da família, José vai para o poço em um deserto. De uma mercadoria qualquer, ele vai para a servidão na casa de um egípcio. Do lugar de confiança, José vai para a prisão da humilhação. Do lugar mais remoto, subhumano, José então é colocado no palácio da maior potência mundial nos seus dias. José é o tipo de pessoa que passou por muitos altos e baixos. Mas José honrou ao Senhor. José honrou ao Senhor.
José caminhou entre fendas e abismos, mas ele permaneceu firme no Senhor, que lhe deu um sonho, mais do que isso, lhe deu um propósito. Porque cada uma daquelas situações, em cada uma delas, José tinha plena convicção. Preste bem atenção nisso. José tinha a plena convicção que Deus estava no governo. Deus estava no controle de todas as coisas. E aí a gente precisa pensar, será que o Deus de José envelheceu, se aposentou, nos esqueceu? Não, Deus continua no governo e continua no controle hoje. Por mais que a gente tenha perdido a expectativa disso, a nossa fé não pode, em hipótese alguma, perder de vista o fato de que Deus está no controle. Tanto é que não eram os irmãos de José que estavam no domínio daquela situação, muito menos Jacó ou Israel, seu pai. José não estava debaixo do controle de Potifar, o alto comandante das tropas egípcias, não, e muito menos. A vida de José estava debaixo do controle de Faraó, não. A vida de José, assim como a sua vida, assim como a minha vida, está nas mãos do Todo-Poderoso Deus, aleluia, está nas mãos do Senhor. E então, como José, nós precisamos honrar ao Senhor, e é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Honre ao Senhor onde Ele te colocou. Honre ao Senhor onde Ele te colocou. E se nós fizermos uma leitura da vida de José apenas com um olhar literário, nós enxergaremos José como um grande protagonista da sua própria história. E é muito interessante que a história de José é um ótimo desfecho para o livro do Gênesis. Mas a história de José não o tem como herói. Por mais que a gente, hoje nós vivemos dentro de uma sociedade que ela fabrica heróis. O cinema pode falar um pouco sobre isso. Mas o verdadeiro e grande herói da história de José tem nome. E o nome dele é Yahvé, o Todo-Poderoso. Deus estava por trás. Deus era o grande protagonista. Ele é o grande herói. Ele é a grande causa da história de José. Por isso, José tinha isso em mente, por isso José honrava o Senhor. A história de José é a história de Israel. A história de José é a história de Isaac, que também é a história de Abraão. Sim, é a história da anunciação de um Deus que está trabalhando na formação do seu povo. Povo este que deve viver para a sua glória e para o seu louvor. E José não podia fugir de tal responsabilidade de maneira nenhuma. José não podia. E deixa eu falar uma coisa para você. Você também não pode fugir dessa responsabilidade. Não podemos deixar de honrar o Senhor em toda e qualquer situação. A história de José, a nossa história é a história de José. A nossa história é a história de Jacó. A nossa história é a história de Isaac, é a história de Abraão, de Adão, de Davi, de Salomão, de Esther, de Pedro, de Maria, de João, do Joaquim. Nós estamos interligados, porque a nossa história não é algo isolado do contexto universal, não. Nós temos uma ligação, nós estamos participando da história da humanidade. História essa que diz respeito diretamente à história do Deus Todo-Poderoso. E José honrou ao Senhor. E nessa noite a palavra que Deus ministra ao nosso coração é: honre ao Senhor onde Ele te colocou. E sabe por que nós devemos honrar ao Senhor onde Ele nos colocou? Porque fundo de poço, primeira coisa que a vida de José nos ensina, fundo de poço não é fim de jornada. Prestou bem atenção? Quantas vezes a gente fala assim: cheguei no fundo do poço, ou fulano chegou no fundo do poço. Você pode olhar para o Brasil e falar: o Brasil chegou no fundo do poço. Fundo do poço não é fim de jornada. José foi alvo. Preste bem atenção, José foi alvo de uma combinação letal. Ódio e inveja lançaram José poço abaixo.
Lançaram José naquela cisterna abandonada. Um dia aquele garoto do velho Jacó sonhou. E porque sonhou, isso lhe custou muito caro. Eu não sei quanto a você, mas quantas vezes nós temos sonhos que nos custam caro. Por que custam caro? Porque às vezes existem sonhos que quando nós compartilhamos, gera em outras pessoas uma mistura mortal, impregnada de violência, que tenta de alguma forma interromper o fluxo da vida. E quando eu falo de vida, eu não estou falando apenas da questão física, material. Eu estou falando do interrompimento de sonhos, de projetos, de planos. Quantas vezes, porque nós compartilhamos os nossos sonhos, nós temos uma investida terrível contra a nossa vida. E aí nós vamos vendo que sorrateiramente o propósito, o plano, o sonho, o projeto vai sendo agredido, tentando de alguma forma interromper ou parar qualquer tipo de cenário que gere prosperidade, bênção e paz na nossa vida. Daí você pode se perguntar, mas será, pastor? Existe alguém capaz de fazer tamanha maldade com outros? Sim, irmãos, existe. Existe. E o próprio texto de Gênesis nos fala lá no capítulo 37, versículo 25, e também no capítulo 42, versículo 21, que depois que os irmãos de José lançaram ele no poço, eles se ajuntaram ao lado, começaram a comer, celebrar. E o texto fala que enquanto eles estavam ali juntos, eles ouviam os gritos de socorro, os gritos de agonia do seu próprio irmão. Sabe por quê? Porque José ousou sonhar. E eu não estou falando de amigos, eu não estou falando de colegas de trabalho, eu estou falando de uma relação familiar. E isso se torna ainda mais grave. Existem pessoas próximas a nós que estão esperando a falência dos nossos sonhos, dos nossos planos, dos nossos projetos. Mas a mensagem para o seu coração hoje é: podem até lançar você no fundo do poço, mas o fundo do poço não é fim de jornada. Porque enquanto alguns estão fazendo ou intentando algumas coisas contra você, Deus tem um propósito em tudo isso. O ser humano, em seu íntimo, ele é mau, ele é corrompido. E só uma vida redimida por Cristo e habitada pelo Espírito Santo pode provar da libertação total dessas obras da carne. Porque existe na minha vida, existe na sua vida um potencial gigantesco para a gente fazer o mal ao próximo. É ou não é verdade? Ou você está achando que eu estou tirando isso da minha cabeça? É verdade. Existe um potencial em nós seres humanos, em tentar contra a vida do outro. E em muitas vezes nós damos lugar à hipocrisia. Tomamos um caminho como esse. E quer ver uma coisa que a gente disfarça muito bem, principalmente nos nossos dias, é um negócio chamado inveja. Ah, como a gente disfarça bem a inveja. Hoje o ódio recebeu até um companheiro, né? O chamado ódio do bem. É ridículo isso, é antibíblico, não agrada a Deus, não agrada o Senhor. Estamos vivendo um momento onde a sociedade, mais do que nunca, anda fragmentada, dividida, conquanto nós estamos pagando um preço muito caro por isso, em consequência de atitudes ou resultado de corações entregues à maldade. Planos e sonhos estão sendo destruídos. Pessoas estão sendo lançadas no fundo do poço, mas a mensagem de Deus para a nossa vida nessa noite é: o fundo do poço não é fim de jornada. Não é fim de jornada, porque aonde nós vemos um fim, preste bem atenção, aonde nós vemos um fim, Deus enxerga recomeço. Aonde nós vemos um fim, Deus possibilita a oportunidade para recomeçar.
Pessoas que nessa noite estão ouvindo esta palavra, que até aqui falam, olha, chegou no fim. Não chegou não, de jeito nenhum. Deus está preparando o caminho, você vai recomeçar e vai voltar com tudo no nome de Jesus. No nome de Jesus. E dentro da vida de José, enquanto ele estava lá no poço, se aproximava uma caravana de midianitas. E então os irmãos de José agora foram lá, tiraram ele do poço. E eles agora, não contentes em causar toda essa situação traumática, eles querem lucrar com a vida de José. E eles vendem José para aqueles midianitas, para aqueles estrangeiros que levam José para o Egito. Irmão, fundo do poço não é fim de jornada. A dor de hoje pode ser a alegria da manhã. O poço pode ser um lugar aonde Deus está te experimentando. Por isso honre o Senhor, mesmo que você esteja no fundo do poço. Porque o fundo do poço pode ser um lugar aonde Deus está te provando. O fundo do poço pode ser um lugar onde Deus está te melhorando. Melhorando. Na agenda de Deus, preste bem atenção, querido. Na agenda de Deus nós sempre teremos midianitas que vão nos conduzir ao próximo estágio da vida. E é interessante que Deus sempre manda ajuda de lugares inesperados. Deus faz isso. De onde você menos imagina, Deus manda socorro. Olha que negócio interessante, estou me lembrando do profeta Elias. Estava lá com fome, irmão, Deus faz um negócio extraordinário, que ele manda corvos levar até Elias alimento. Já viu corvo levar alimento para alguém? É impossível, é improvável, mas acontece, porque a ajuda de Deus vem de lugares inesperados. A ajuda para a sua vida, para tirar você do poço, vem de lugares inesperados. Mas há uma necessidade de honrar a Deus, aonde Ele te colocou, mesmo que seja no fundo do poço. Muitos podem ver a sua agonia hoje. Muitos podem ver a sua agonia hoje, mas Deus... podem não ver sua agonia, mas Deus vê. Ele não apenas vê, como Ele é fiel, Ele é justo, Ele é bom. Deus é maravilhoso. Não desista, não pare, não desanima. E eu me lembrei, eu estava ouvindo hoje inclusive a música composta por Elvis Tavares e Ed Wilson, e um trechinho da música que dizia: Deus te vê, aos servos seus Ele estende a sua mão. Talvez você está naquele fundo de poço, que você fala assim, olha, meu pai não está vendo, minha mãe não está vendo, meu filho não está vendo, minha filha não está vendo, meu marido, minha esposa, meu patrão, meu empregado, o governo, seja quem for. Você pode estar lá se sentindo sozinho. Ei, Deus não abandona ninguém em poço, em cova, diante de gigante, diante de tormenta, diante de tempestade, em navio. Deus não abandona. Lugar do poço, poço não é fim de jornada. Por isso entenda, Deus está com você lá também, no nome de Jesus. Mas há uma necessidade de nós honrarmos ao Senhor. Honre ao Senhor não apenas porque fundo do poço não é fim de jornada, mas também porque a servidão não corrompe caráter. O texto nos ensina isso. A segunda coisa, servidão não corrompe caráter. A casa de um alto comandante da guarda egípcia, que eu já citei aqui, no caso Potifar, é a próxima parada de José. Se fundo do poço não é fim de jornada, servidão não corrompe caráter. Ou seja, uma situação de desconforto não corrompe o seu caráter, uma vez que você tem no seu coração um compromisso de honrar o Senhor, em toda e qualquer situação, em todo e em qualquer lugar. Se no poço José clamou a Deus, na casa da servidão, ele jamais se esqueceu dele. Tanto é que no versículo o versículo 2 do capítulo 39, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor estava com José. Esse não era apenas um testemunho de José sobre si mesmo, mas o próprio Potifar viu isso e recompensou José. Está lá no versículo 2 ao versículo 5 do capítulo 39.
Potifar recompensou José porque Potifar percebeu que o Senhor estava com ele. José agora revestido de autoridade, cingido de confiança. José tinha liberdade para ir e vir. José tinha autonomia para decidir. E o sucesso de José na casa de Potifar era tanto que começou a se materializar para a vida dos outros. Tanto é que a mulher de Potifar se engraçou do jovem hebreu. Ela então se aproxima dele, eu vou usar uma linguagem um pouco mais ponderada, e ela chega perto dele e fala: ei, vamos dar uma voltinha. Ela faz a proposta, ela tenta José, ninguém precisa ficar sabendo. Talvez ela tenha argumentado José sobre isso. E aí, se fosse nos nossos dias, nós pensaríamos talvez: o que é uma saidinha para alguém que já sofreu tanto? É só uma escapadinha, eu mereço. Olha, eu estava lá no poço, eu agora estou no lugar, sou escravo, mas eu tenho um lugar satisfatório, ninguém vai ficar sabendo. José poderia ter pensado isso. Não existe mal algum nisso, afinal foi ela quem quis, foi ela quem provocou. Ele poderia ter titubeado, mas José temia as consequências. Mais do que isso, José tinha responsabilidade e gratidão. Mesmo estando na casa da servidão, José manteve o seu caráter e José temeu ao Senhor. Em síntese, José era alguém de caráter. E quando nós falamos de caráter não é um caráter fabricado ou construído em cima de dogmas morais. E quando eu falo de dogmas morais, eu estou me arremetendo ao fato de que o caráter de José estava construído no temor do Senhor. Não era o certo pelo certo, mas era o certo pela reverência. Porque o certo pelo certo constrói legalismo, mas o certo pela reverência constrói temor. É diferente. Não é o certo pelo conceito de justiça, mas é o certo pela atitude de submissão. E o certo na atitude de submissão constrói e desenvolve o caráter de uma pessoa. E o texto que nós lemos nos diz, no versículo 9, quando José olha para aquela mulher, José fala o seguinte: olha, eu não posso pecar. O texto fala: como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José não está nem preocupado com o que Potifar ia achar. José não estava nem preocupado se Potifar ia descobrir, porque José tinha a consciência que ele poderia esconder de tudo e de todos, mas ele não poderia esconder do Senhor. Minha mãe, se ela estiver assistindo, um beijo, dona Valdina, costuma falar que o diabo ajuda a gente a pecar, mas não ajuda a gente a esconder. Notou? O diabo ajuda a gente a pecar, mas não ajuda a gente a esconder. Mas quando a gente tem a consciência que nós temos a responsabilidade, a missão de honrar o Senhor em todo e qualquer lugar, nós não vamos corromper o nosso caráter, porque não diz respeito às pessoas, diz respeito a quem nós servimos. E nós servimos o Senhor. Honre ao Senhor aonde Ele te colocou. Por quê? Porque fundo de poço não é fim de jornada, e casa de servidão não corrompe o caráter. Não importa se você está passando por um momento de servidão, de humilhação, se mantenha íntegro. Honre ao Senhor, não para que os outros vejam, mas para que o Senhor se agrade de você. Honre ao Senhor, mantenha-se íntegro. E a terceira coisa que a vida de José nos ensina é que nós precisamos honrar o Senhor aonde Ele nos colocou, porque prisão não segura propósito. Prisão não segura propósito. Quem pensa que caráter é blindagem, nós acabamos de falar sobre caráter, que caráter é blindagem contra perseguição, está redondamente enganado. Redondamente enganado. Porque a próxima parada desse jovem é a cadeia. Porque ele se manteve íntegro, ele foi parar na cadeia. O
preço da honestidade foi cobrado. A cama de gato, como a gente costuma falar, estava armada. José se manteve íntegro e a sua integridade, o preço foi cobrado e a prisão foi um destino certo. E quando se honra a Deus em todo lugar e em toda e qualquer situação, não se entra, deixa eu falar para você, não se entra em prisão sozinho, Deus vai junto. Deus vai junto. E talvez você esteja aí pensando, mas pastor, manter o caráter e ir parar na prisão, que fria é. É, que fria. Mas prisão com Deus é liberdade, e liberdade sem Deus é cativeiro. Preste bem atenção. Prisão sem Deus, prisão com Deus é liberdade, e liberdade sem Deus é cativeiro. Tem muita gente livre por aí, pseudo, né? Pensando assim, que pensa estar livre, mas é escravo do pecado, é escravo dos seus vícios, é escravo da idolatria. E quando a gente fala idolatria, a gente costuma apontar a idolatria apenas para o sistema católico romano, quando a gente fala a respeito da estátua, da imagem em si, mas tem muita gente idólatra. Nós somos seres fabricantes de ídolos. Tem muita gente idolatrando outros homens, coisas, pessoas. E isso demonstra o quê? Cativeiro. Cativeiro. Mas quando Deus está no centro do coração, até o lugar mais apertado se torna um lugar livre, refrigerado ou oxigenado, não sei que palavra que você pode dar para isso. Quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, nós vamos ver que em vários momentos Paulo está lá cativo. Mas Paulo não tem sintoma ou reação nenhuma de alguém que está preso. Sabe por quê? Porque Paulo tinha Jesus. Paulo tinha Jesus. E em muitos momentos aquele homem que estava enclausurado era o homem mais livre da face da terra. Mais livre. Por quê? Prisão, seja ela em qual esfera for, não segura propósito. E no versículo 21 do capítulo 39 nos diz que o Senhor, mesmo na prisão, estava com José e foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Ei, quando se honra ao Senhor, não se anda sozinho. Não. Quando a gente honra a Deus em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer situação, a gente não caminha só, mesmo diante de situações apertadas. Mesmo diante de prisões, sejam elas emocionais. Pessoas que nesse exato momento estão passando por prisões econômicas. E a gente poderia conceituar a prisão aqui como algo dentro de uma esfera, né? Uma limitação, uma restrição aplicada a um indivíduo por delito, e aqui eu vou abrir uma aspas, supostamente, pensando em José, supostamente, fecho aspas, por um delito cometido. Existem pessoas hoje que estão aprisionadas na esfera econômica, outros estão aprisionados dentro das suas emoções, ainda outros vivem prisões afetivas, relacionais, prisões espirituais, lugar de pavor, mas não está sozinho. Se você de fato honra o Senhor, Deus não te deixa só, porque os lugares de terror e de medo, Deus pode transformar em pontos de impulsionamento, para que a vontade dEle se estabeleça na sua vida. Se você honra o Senhor, a limitação financeira de hoje pode ser o impulso que Deus vai te dar para você alcançar o propósito de Deus amanhã. E entenda, eu citei só aqui o financeiro, mas coloque isso em todas as esferas da sua vida. Deus pode dar a você um impulso santo, mas é necessário honrar o Senhor. José estava lá, injustamente, mas ele estava lá. E na prisão José poderia ter se amargado. Você já encontrou alguém amargo na vida? Ih, irmão, o negócio é terrível quando a gente encontra alguém amargo na vida. José tinha legitimidade para se amargar, para se revoltar, para desistir.
José tinha razão e legitimidade, inclusive, por uma perspectiva nossa humana, para desertar da fé, para abandonar a fé. Mas o texto fala que José continuou firme. José continuou firme. Sabe por quê? Porque Deus estava com ele. E prisão nenhuma pode deter o propósito eterno que Deus tem na vida de alguém. Não pode. Nenhuma circunstância adversa que tenta de alguma maneira nos aprisionar pode deter aquilo que Deus tem para você. Não pode, de jeito nenhum. Alguns estudiosos chegam inclusive a falar que a pena de morte seria a punição cabível na época para José, diante da acusação que ele sofreu. Mas a prisão foi uma das alternativas. E aí quando você observa isso, você pode até pensar: nossa, Potifar foi alguém bondoso. Não, não foi bondoso. Isso se chama providência divina. Não sei se você já ouviu esse nome, se não ouviu, está ouvindo a primeira vez. Providência divina. Deus tinha um plano de escalada para José. E a prisão era parte desse plano. Fazia parte do caminho, era parte do processo. José precisava passar pela prisão, porque Deus estava preparando José para algo maior que estava em jogo. José fazia parte de um plano arquitetônico e muito bem elaborado, de um plano divino. E aí lá no final do livro de Gênesis, nós lemos aqui inclusive o texto, lá no capítulo 50, da preservação da vida. E até lá então, a prisão seria uma passagem necessária, que o prepararia, mas não o deteria. A prisão estava preparando José, mas não ia segurar o propósito que Deus tinha na vida dele. Aí eu vou perguntar: as prisões que hoje têm te assombrado, têm segurado o seu propósito? Tem. Porque se tem acontecido isso, Deus nessa noite está te chamando a um despertamento, para você entender que Ele está no controle. E mesmo em lugares de aperto e de dificuldade, honre ao Senhor. Honre ao Senhor. Lá na prisão, nós não temos tempo para falar a respeito de tudo que aconteceu na prisão, mas o texto é claro quando fala que José honrou a Deus na prisão. José interpretou sonhos, José serviu, José ajudou. Ele estava lá porque ele entendia que Deus ia levar ele para algo maior. Por isso ele honrava o Senhor. Irmãos, quantas vezes nós estamos limitando a Deus a tantas coisas pequenas, apequenando a ação de Deus na nossa vida. Ei, Deus não, a matemática de Deus é diferente. A raiz quadrada do Senhor não é a mesma nossa. Os algoritmos não são os nossos. Deus não cabe dentro dos nossos tubos de ensaio, dentro da nossa lógica. Não cabe. Por isso a gente precisa de fato honrar ao Senhor. Quarta e última lição: honre ao Senhor onde Ele te colocou. Porque o trono não deve ofuscar a glória que pertence somente ao Senhor. Sim, o processo foi longo, árduo, difícil, penoso, doloroso. Marcas indeléveis foram colocadas na alma daquele homem chamado José. Ao longo do processo, José aprendeu a esperar. José aprendeu a servir. José aprendeu a confiar. Quando a gente avalia a vida de José como um todo, nós vamos ver que traumas foram gerados no coração daquele homem. E se engana quem pensa de que servir a Deus e honrar a Deus vai nos isentar de vivermos traumas no nosso coração. Não, porque nós somos humanos. Nós somos humanos. E José então teve esses traumas gerados no seu coração. Para você ter uma ideia, José foi alvo de rejeição. José foi alvo de abandono. José foi alvo de ingratidão, de inveja, de ódio, usurpação, esquecimento, luxúria, calúnia, mentira.
Tudo isso José passou. E olha a resposta que em Deus José deu a todas essas situações. Queridos, nós hoje temos andado de forma, eu não estou tirando a legitimidade da sua dor, não, mas nós temos nos prostrado diante das dificuldades de forma muito fácil. Temos. A primeiro obstáculo, a gente está jogando a toalha. No nome de Jesus, desperta, desperta. Existem feridas que Deus nessa noite quer curar na sua vida. E quando você olha para o final da história desse sofredor, você vai encontrar ele tendo que lidar, por exemplo, com o reencontro dos irmãos. Se José estivesse no trono lá do Egito, porque enquanto ele estava na prisão, ele interpretou um sonho, os sonhos do copeiro e do mordomo, agora esqueci o nome do outro, isso mesmo, né? Interpretou o sonho deles, e eles então se esqueceram de José, mesmo prometendo que posteriormente se lembraria de José lá na corte de Faraó. Eles se esquecem por cerca de 2 anos, mas chega um momento que Faraó tem um sonho, e então alguém se lembra de José, e traz José até diante de Faraó, que interpreta o sonho do Faraó, e Faraó então coloca ele como responsável, uma espécie de primeiro-ministro em todo o Egito. José está num lugar privilegiado, tanto é que o texto fala que o Faraó só seria maior do que José quando ele estivesse no trono. Olha que lugar de privilégio. E tudo isso José alcançou porque ele honrou ao Senhor no poço, na casa da servidão e na prisão. Você tem honrado a Deus nos estágios da sua vida? Tem honrado? Você tem glorificado a Deus? A gente até usa, de vez em quando eu uso um termo até brincando. Tem glorificado a Deus de pé? Tem de fato? Ou você está sendo um discípulo, um cristão, um crente meia boca, ou você está sendo alguém que de fato só tem disposição para glorificar a Deus quando vai tudo muito bem, tudo numa boa. Não, a gente precisa honrar a Deus, quer na bonança, quer na tribulação. José poderia estar lá no trono, esquecer do passado, esquecer da família, esquecer dos seus irmãos traidores, mas não. Deus desejava curar os traumas de José. Tanto é que agora Deus leva todos os irmãos de José para um reencontro. Ei, José, vamos curar essa ferida aí. E aí José teve que escolher entre a vingança e o perdão, entre o desprezo e a solidão, entre a honra e a usurpação. Sabe por quê? Porque ele sai da prisão e vai para o lugar mais alto, da maior potência mundial da época, como eu já mencionei. E a história de José, acabei de contar aqui para você, da interpretação dos sonhos. Agora, aquele menino jogado no poço é príncipe. Agora, o escravo caluniado é autoridade. Agora, o prisioneiro esquecido é gestor de provisão. E mesmo assim, você tem alguém que honrou ao Senhor. Honrou ao Senhor e dedicou ao Senhor glória, mesmo nesse momento que ele está, como a gente usa falar, por cima da carne seca. José honrou a Deus, mesmo quando ele está vivendo momentos de glória. Tanto é que no versículo 19 do capítulo 50 que nós lemos, José está falando com seus irmãos: será que eu estou no lugar de Deus? Irmãos, José chegou no lugar mais alto que um ser humano na sua época poderia chegar. E mesmo assim ele honrou o Senhor. E só glorifica verdadeiramente a Deus na bonança quem possui marcas indeléveis geradas na adversidade. Só glorifica a Deus verdadeiramente no tempo de paz quem tem marcas profundas geradas na sua alma em meio ao sofrimento. Ei, deixa eu falar, esse tempo difícil que nós estamos vivendo, Deus está gerando marcas de dor e de sofrimento na vida de muitos, mas Ele vai te levar para a bonança, e na bonança você não pode deixar de honrar o Senhor também, mas honre a Deus na dificuldade.
E quando José pronuncia tal enunciado, ele afirma categoricamente que Deus está no governo e no controle de tudo, de todos. José está falando a ele a glória é só dele, é somente dele. O trono em que José se assenta não foi capaz de ofuscar a glória do Senhor. O trono em que José se assenta não foi capaz de ofuscar a cura que Deus gerou em meio às suas dores. José honrou a Deus na bonança. José honrou a Deus em meio à riqueza. Sabe por quê? Porque ele escolheu o perdão em vez da vingança. José fez uma escolha, como eu já mencionei, ele tinha dois caminhos: ou ele se vinga dos irmãos, ou ele perdoa. E José honra a Deus quando ele libera perdão e não se vinga. Não se vinga. E só perdoa de fato quem já experimentou o extremo frio da solidão. Só quem passou por uma profunda solidão pode de fato desejar o abraço, mesmo que seja de alguém que um dia lhe ofendeu. E por que José escolhe o perdão? Ele está honrando ao Senhor. Tem pessoas que nessa noite Deus está falando, Deus está tratando. Você precisa liberar perdão no nome de Jesus. Porque quando você perdoa Deus, você está honrando o nome do Senhor, você está honrando a Deus, você está honrando e glorificando o Senhor. Deixa a vingança para lá, deixa a ira para lá, escolha o perdão. A capacidade, José honra ao Senhor, porque ele tinha a capacidade de administrar, que ele obteve, era o resultado de alguém que um dia de fato sentiu fome. Só quem um dia sente de fato fome, consegue administrar com eloquência, ou melhor, com eficácia, os recursos. Sim, José honrou ao Senhor no trono, porque ele entendia que se pode tramar o mal contra alguém, mas Deus é especialista em transformar o mal em bem. E José sabia disso. Ele sabia que Deus estava por trás de tudo aquilo que ele tinha vivido. Era Deus, sempre foi Deus. Não era a história de José apenas, era a história da humanidade. E o texto nos diz, versículo 20 do capítulo 50. Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Tinha um propósito maior, e José fazia parte de tudo aquilo. Honre ao Senhor onde Ele te colocou. Se é no poço, se é na casa da servidão, se é em alguma prisão, ou se você está num trono, lugar de privilégio, não se esqueça, Deus é digno de honra em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer situação. Deus está acrescentando a sua vida, Ele está te preparando, Ele está te amadurecendo. E para concluir, Tyler é um garotinho com uma terrível, ainda criança, com uma terrível experiência de vida, ainda na infância. Diagnosticado com câncer, ele teve que, além de lidar com a doença, ele teve que lidar com o preconceito de muitos e com o desprezo de outros. O tratamento começou e a quimioterapia se mostrava avassaladora. E mesmo assim Tyler perseverou. A doença era o seu poço, o hospital se tornou a sua prisão e as incertezas, seu lugar mais tenebroso. E em meio a todo aquele caos, o garoto pede à sua mãe que ele quer aprender a tocar violino. Sem entender nada, ela concede-lhe tal desejo, porque ela não sabe o que vem pela frente. A música se tornou um instrumento de louvor na vida daquele garoto. E após a cura também se tornou uma oportunidade de glória. Mas como uma imagem vale mais do que 1000 palavras, vamos passar um vídeo agora para você entender o que eu estou querendo dizer para você. Pode soltar.
love your shoes so much. Thank you. How old are you, Tyler? I'm 11 years old. So it looks like you have the violin. When did you start Yes. playing violin? Well, I started playing the violin when I was 7.5. And what made you get into playing violin? I wanted to start playing the violin because I was being bullied in school. Oh, man. Do you know why you were being bullied? It's because I had cancer. I almost died. One day we were out to dinner, and we said, something doesn't look right with Tyler. He turned kind of pale. So a mother's instinct said, let me get him to the emergency room. They was like, let's take some blood work, and we'll be back. The doctors came in, said, yeah, he does have cancer. And it was the worst day of my life. The doctors treated me with chemotherapy. When I lost my hair, I was really sad and embarrassed at the same time to go to school. They used to make fun of me and laugh at me because I was different. They would spread rumors to say that my cancer was contagious and they all wanted to stay away from me. One day, Tyler saw a flyer at his school, and it said, after-school program, free violin lessons. He was like, Mom, I want to do it. Mom, I want to do it. I was like, but no one in our family plays an instrument. What in the violin? I just didn't want to be the kid with cancer. So now I'm the kid who plays the violin. Josés, Joãos, Marias, Tylers. Pessoas, todos somos aquele tipo de figura caricata de alguém que foi além, de alguém que foi vendido por seu amigo, que foi esquecido em um jardim de agonia chamado Getsêmani. Aqueles com que caminharam com ele desprezaram de tal forma que um sirineu à beira do caminho foi quem o ajudou a levar a cruz. Abandonado na cruz, ele honrou o Pai mesmo sofrendo todo e total abandono dos céus. Sua mais dura prisão não foi a imposta por Pilatos, mas foi o túmulo escuro de onde o sonho de muitos se desfez e a esperança de outros acabou. Mas foi de lá que ele ressurgiu vitoriosamente, não para ocupar um trono concedido por homens, mas um lugar outorgado pelo Pai. E no final de tudo, como diz o profeta Isaías 53, versículo 11, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Foi para conservar a vida de muitos que ele padeceu. Foi para nos ter na sua glória que ele reviveu. Por isso, honre ao Senhor onde ele te colocou. Feche os olhos, mesmo aí em casa.
nós vamos cantar uma canção. E enquanto nós cantamos parte dessa canção, que o seu coração seja colocado em Deus, e que seja uma noite de cura em todas as esferas da sua vida, no nome de Jesus. Aleluia. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, Se lançaram você numa cova e o ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de pregar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. pessoas, Deus, que nessa noite precisam daquele toque espiritual, aquele toque especial que só o Senhor pode dar. Que o Senhor gere cura, Senhor, no coração de pessoas que até aqui, Senhor, tem vivido em fundos de poços, tem, Senhor, vivido em casas de servidão, tem vivido, Senhor, em prisões, sejam elas em qual esfera for. Deus, gente que mesmo em tempos de glória não tem realmente desfrutado da plenitude da vida do Senhor, uma vez que tem se esquecido de honrar a Deus por tudo aquilo que o Senhor é. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor derrame o teu favor, que o Senhor derrame da tua misericórdia e que o Senhor manifeste cura sobre a vida de pessoas nessa noite, no nome de Jesus. Nós pedimos, Pai, que o ânimo seja fortalecido, que a esperança seja renovada, que o coração, Pai, seja realmente colocado em Ti, e que novas expectativas, novas perspectivas de vida sejam geradas, no nome de Cristo Jesus. Cura, Senhor, pessoas que neste momento têm abandonado os seus sonhos, tem, Deus, deixado pelo caminho propósitos, projetos. Dá a cada uma capacidade, Deus, de retomar, de se reinventar. Deus, renovando, Senhor, a esperança, renovando, Senhor, a alegria, no nome de Jesus. Enche, Pai, o coração, enche, Deus, de esperança, enche, Deus, de novo ânimo. Nós clamamos assim, nós confiamos no Senhor, e que o Senhor, no nome de Jesus, encha, Pai, a nossa vida com Tua graça e com o Teu favor. Assim nós oramos, confiados no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, que a graça de Jesus se torne manifesta na sua vida, e que nessa noite tenha sido uma noite de restauração, de cura e de renovo da esperança, no nome de Jesus. Quer no fundo do poço, quer na casa da servidão, quer em prisões,
quer em lugares de glória, nunca se esqueça, honre ao Senhor, honre a Deus. Enquanto você não fizer isso, Deus, eu costumo falar que Ele é especialista em furar balões. Ele vai continuar furando seu balão. Honre ao Senhor em qualquer situação e entenda que cada uma delas são estágios do chamado e do propósito de vida que Deus tem para cada um de nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a virtude e a consolação do seu Santo Espírito esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus relacionamentos, hoje e para todos sempre. Amém. Uma boa semana no nome de Jesus.